Olá pessoal, muitos de vocês conhecem bastante o filme Tubarão, mas hoje vamos conhecer a cópia dele, que também foi lançada lá nos Estados Unidos, chamado Grizzly, A Fera Assassina, um filme de terror americano criado em 1976, um filme dos anos 70, criado por William Gardner, e que ia fazer o sucesso do filme do Tubarão, que foi lançado em 1975. Ou seja, o filme até que é parecido, só que no lugar do tubarão nós temos um urso pardo. E eu adorei essa ideia. E assim como no Tubarão, nesse filme eles não mostram muito o urso, mostrando apenas o ponto de vista dele. E mostrando apenas as garras dele para atacar as pessoas. E se vocês repararem bem, elas são bem falsas. Mas se você reparar, elas são tão bem feitas que nem dá para perceber. O filme é muito violento e no final do filme, no meio do filme, mostra o urso inteiro. Porém, mesmo sendo uma cópia descarada do filme original, o filme saiu bem e foi um grande sucesso de bilheteria. E eu adorei a história do urso sendo um vilão nessa história. E ao contrário do filme do Halloween, do Michael Myers. Como é essa história? Bem, essa história começa quando... Bem, o filme começa em um parque nos Estados Unidos, onde um urso acaba atacando duas turistas que acabam sendo mortas uma por uma, mostrando que essa criatura é extremamente violenta. E um guarda florestal chamado Michael vai até o local e encontra as duas totalmente mortas, mostrando como é uma carnificina e mostrando uma enterrada. Então ele vai diretamente para algum lugar da cidade, onde ele conversa com o doutor, que simplesmente disse que é estranho ver isso, até que aparece o presidente chamado Charlie, que começa a culpar o Michael por ter esquecido de tirar os ursos do parque. Porém, Michael defende, dizendo que ele devia fechar o parque. Mas assim como o presidente do filme do Tubarão, Charlie se recusa, pois ele não quer perder seu emprego só por causa disso. Ele é tipo o presidente do filme do Tubarão, só que na versão urso. Então eles decidem ir atrás do urso e novos campistas começam a ser vítimas mais do urso. Ou seja, ele começa a matar mais gente que começa a devorá-las. Ou seja, ele começa a fazer mais vítimas. Só que Scott, que é um caçador, com o Stobber, começa a tentar procurar pelo urso. Ou seja, mesmo com essas mortes, o estúpido do Charlie não quer fechar o parque, pois ele quer manter o parque aberto, mas que ele também acredita que talvez um dia os turistas possam andar. Até que o urso começa a fazer cada vez mais vítimas, as eliminando completamente sem piedade, mostrando ser um predador violento. Mas mesmo assim, Charlie continua a se recusar. Então, um grupo de caçadores vão até a região para encontrar o urso, entrando mais na floresta, que parece ser assim, e mostrando um filhote de urso. E eles usam o filhote como isca para atrair o monstro, que pensam que é uma fêmea, tipo a mãe dele. Porém, ao contrário do que pensam, o urso vai até o filhote e o devora, mostrando que se trata de um macho, pois os machos da vida real matam os filhotes por fome ou por instinto. Ou seja, mostrando que ele seria bastante violento. Então, quando percebe que esses acontecimentos continuam a acontecer, Charlie então decide finalmente fechar o parque. Então eles vão diretamente até que o urso aparece novamente. Ou seja, ele começa até a atacar um cara numa torre, onde o mata e o finaliza, até agora florestal, matando uma mãe e deixando o filho gravemente ferido. Quando percebe que as matanças não conseguem parar, o Charlie percebe que decide fechar o parque, pois ele sabe que não é mais seguro ficar naquele parque. Então ele decidiu deixar todo mundo fazer seu trabalho, e eles tentam procurar pelo urso através das árvores. Eles vão até atrás dele, só que o urso aparece e ataca o Scott, que acaba matando seu cavalo e deixando-o gravemente ferido. E até o enterra para comer mais tarde, mas ele acaba sobrevivendo aos ataques. Mas o urso aparece e o ataca de uma vez por todas. E eles encontram mais corpos na região, e depois vão até a região onde está o urso. E o urso aparece, pega o helicóptero com os braços e faz os dois caírem do helicóptero. Eles até atiram no urso, mas o urso acaba matando o cara, deixando o Michael sozinho. E assim como no filme do Tubarão, ele pega uma bazuca e acerta o urso, explodindo, assim como no filme Tubarão, fazendo com que o filme terminasse. E o que eu achei desse filme? Bom, o filme Grizzly, A Fera Assassina, é um filme de terror americano que foi lá no Brasil há muito tempo. Ou seja, o filme Grizzly, A Fera Assassina, de 1976,
é um dos melhores filmes que eu já assisti. Ele tá em uma lista de playlist de filmes de terror. E simplesmente tem cenas muito violentas e até crianças não são poupadas. Nossa, eu achei meio cruel. Bom, apesar de ser uma cópia do Tubarão, ao invés de se passar no mar, isso se passa num parque de uma floresta nos Estados Unidos. E eu adorei a ideia deles colocarem um urso como vilão. E eu adoro o Michael como protagonista. E o Charlie, assim como o prefeito do filme Tubarão, de 1975, também é um estúpido idiota. Mas ainda bem que o urso foi derrotado. E o que eu acho do filme? Bem, eu vou dar ele nota 7. Até uma criança nem é poupada. Ou seja, mas vamos admitir, galera. Até que enfim, a gente tem que entender. Algumas pessoas sobreviveram, mas ainda bem que o garoto sobreviveu. E esse urso, eu achei legal. Eles até usaram um urso de verdade e um animatronic, ou alguém fantasiado. Mas e você? Qual nota você dá pra esse filme? Eu vou dar ele a nota 6. Mas eu vou dar a nota 7. E lembrando que esse é um filme do horror do Brando. E ele acabou ganhando uma sequência, que acaba sendo lançado nos anos 90, ou até lançado no ano 2021.